Oi gente, tudo bom? Sou Rafael, sou maquiador e hoje eu trouxe meu amigo Pedro, que é formado em psicologia, certo? Isso, formado em psicologia, tenho mestrado em psicologia social também. A gente vai conversar um pouquinho sobre corpo. E eu trouxe ele aqui justamente por ele ser formado em psicologia, porque a gente queria falar sobre obsessão pela beleza, né? Que hoje em dia a gente sabe que é muito forte essa coisa da imagem, da beleza, tipo cosmética. O Brasil, ele inclusive é um dos países que mais vende produtos como cosméticos. Então eu trouxe o Pedro justamente para ter esse toque um pouco mais profissional. Vamos tentar. Sobre o assunto. Ele entende um pouco mais da mente humana e vai poder ajudar a gente aí nesse assunto, né? Legal. Então, eu queria começar falando sobre a origem dessa obsessão toda, que eu acredito muito que vem com a disseminação da informação, que no caso hoje em dia são as redes sociais, né? A mídia, tudo isso eu acho que influencia muito na gente buscar essa coisa da beleza, que acaba virando uma obsessão, né? Não, acho que eu concordo. Eu acredito muito que, claro, esse modelo de beleza que a gente tem hoje, ele é bastante pautado, sim, na disseminação dessa informação, como você bem colocou. Mas, assim, eu acho importante a gente entender, talvez, que sempre existiu um padrão de beleza, né? E esse padrão muito validado socialmente, né? Então, o nosso círculo de convivência, isso, a gente se referencia nisso, né? E se pensar antigamente, talvez os nossos avós, né, que falam, tá muito magrinho, tem que comer mais. Então, existia uma preocupação, talvez, um pouco mais, que já era herdada, né, de um tempo que você podia ser um pouco mais cheinho, digamos assim, né, para usar esse eufemismo, e que isso era visto com bons olhos. Então, você tinha dentro de um sistema de nobreza em que a pessoa que tinha mais recurso acabava comendo mais e tinha acesso a alimentos mais calóricos, enfim, né? Consequentemente tinha mais peso. Exatamente. Em compensação, o trabalhador braçal tinha menos alimento, né? Menos ingestão calórica e acabava tendo um corpo mais magro, né? A pele mais queimada. Uma indicação de status, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente pode sim seguir por essa linha de que sempre existiu um padrão de beleza, né? E aí, claro, só que antes essa referência, como você bem colocou, ela ficava muito vinculada ao meu ciclo, né? As pessoas ao meu redor. Pequeno universo. Isso, exatamente. E hoje em dia esse pequeno universo é milhões de pessoas, exatamente. Então hoje você tem acesso no celular, você consegue se comparar com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Então acho que esse padrão de beleza ele realmente sempre existiu, só que a gente vai construindo isso socialmente, né? Então, quando a gente fala de padrão, acho que é importante entender isso, né? O padrão ele vem dessa linha que faz um recorte dizendo que isso aqui é a normalidade. Então, existe uma amplitude dessa normalidade, só que quem define isso é o próprio senso comum, é a própria, né, sociedade que vai validar isso. Então, quando você curte a foto da musa fitness, né, ou do muso fitness, você está, de certa forma, validando isso. Né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica se isso é bom ou ruim. Estou dizendo que acredito que esse comportamento acabe reforçando e aí você mantém essa roda girando. Então, tu acha que os grandes culpados, na verdade, somos nós mesmos, né? Eu não sei se culpados, né? Porque eu não sei, e a gente vai falar um pouco disso mais pra frente talvez, eu não sei se existe uma forma da gente tentar destruir essa roda. Mas eu acho que alimentar essa engrenagem, sim, a gente tem uma interferência muito grande nisso. Né? A gente alimenta muito essa engrenagem que já é muito antiga. A gente vai replicando isso. Né? Agora, só queria fazer um recorte aqui também que eu acho importante, é que compreender essa linha do tempo como algo que vai sempre evoluindo, né, é uma forma de enxergar a história da humanidade. Outra forma de enxergar essa história é entendendo que existem momentos segmentados. Né? A gente tende a imaginar sempre, pensar de um jeito de que um tijolinho em cima do outro vai construindo a evolução, né, de qualquer coisa, de uma sociedade e tudo mais. E até pelo contexto que a gente vive hoje, a gente percebe que não. Né? Existem pessoas que discutem hoje se a Terra é plana ou não. Sim. Bom, não estou criticando aqui se é certo ou se é errado. A questão é, isso já não era um tijolinho? Então a gente percebe que
essa estrutura de evolução histórica e social, ela pode ser desconstruída, né? E pode ser entendida como momentos. Naquele momento, ter o corpo mais avantajado era um status de ter acesso e, por conta disso, era um status de nobreza, né? Hoje em dia, você já busca os padrões que a gente vai falar aí pra frente. Mas eu não usaria a palavra culpado, né? É um pouco forte, mas acho que sim. Acho que a gente tem muita influência em manter essa engrenagem, né? Sim. Então, uma coisa que eu percebo assim, porque como eu trabalho com maquiagem e eu tô ligado assim nas redes sociais em questão de, sei lá, questões de beleza mesmo, blogueiras, tendências e tipo famosas, celebridades, e eu vejo um grande movimento assim de endeusar algumas pessoas, e isso acaba fazendo assim, porque muitas vezes essas pessoas que são endeusadas, elas mesmas estão procurando ser alguma coisa que elas não são, que elas vivem lutando para ser, e acaba que a pessoa que está lá embaixo, que tipo, nem tem tantos recursos ou não tem tempo, ela tenta ser uma pessoa que já está tentando ser uma pessoa que não é ela, sabe? Assim? Sim, isso é bem legal, porque na realidade ninguém posta no Instagram a parte ruim da festa, né? Então, essa que é a verdade, você acaba postando a parte bonita, para receber esses reforços, né? Então, acho que dentro disso, claro, não vai aparecer para essa pessoa, vamos colocar assim, comum, para a pessoa do dia a dia, que tem que pegar um ônibus e trabalhar, se alimentar, pagar suas contas, pagar os boletos, isso não vai aparecer para essa pessoa, né? Até porque, pensa, eu já faço isso todo dia, eu vou abrir o Instagram para ver pessoas pagando boleto? Eu vou ver pessoas pagando para sofrer, né? Desculpa, pagando não, mas vou ver pessoas, enfim, enfrentando as dificuldades. Hoje em dia já existe essa cultura de compartilhar o sofrimento, né? O que eu acho bastante saudável. Não existe tanto um filtro que tinha apenas na TV, né? A TV era uma coisa muito filtrada também, né? Hoje em dia. Sim, acho que a TV era bastante, vamos usar uma palavra, maquiada, né? Era algo bastante construído por um objetivo. Hoje em dia, isso existe de forma mais disseminada, né? De fato, a televisão acho que perdeu até muito do seu sentido e está tentando se reinventar, porque hoje as pessoas já tem outras, o tempo todo você está conectado a uma tela, que não é mais a única exclusivamente da televisão, que antes era, né? Então antes você se atualizava pelo jornal da televisão. Hoje você se atualiza dentro do ônibus, no carro, enfim, qualquer lugar você está conectado, né? Com Twitter, enfim. Então acho que perdeu um pouco esse prestígio, só que ao mesmo tempo tem isso que você falou, os filtros mudaram. Então o padrão de beleza, eu acho que ele teve que se mutar, né? E aí hoje em dia você tem essas pessoas que ainda são referências, não mais necessariamente da televisão, enfim, mas que são pessoas que são referências, porque assim, agora entra outra questão também a gente pensar nesses ídolos, né? A gente precisa de ídolos, né? Enfim, a gente está sempre buscando uma referência, né? Meio que inalcançável na maioria das vezes, né? Entra um pouco no desejo, né? A gente entender que esse desejo não tem necessariamente uma forma definida, então eu estou sempre desejando. E aí, o bom da festa é o esperar pela festa, né? É se preparar para aquilo, é se reunir com os amigos para ir até a festa, né? E aí, na festa, bato foto, posto na rede social, depois da festa ninguém comenta mais nada, é esperar para a próxima, né? De sexta-feira em sexta-feira, né? As pessoas... Uma vida meio digital, assim, né? Porque é ali que você acaba tendo esse reforço, né? É ali que você publica e vê quantas pessoas curtiram, ou posta e vê quantas pessoas já viram aquele vídeo. Então, você acabou criando outras formas de ter esse retorno que antes era, não, vou na casa do meu amigo para a gente se reunir e aí fazer alguma coisa. Hoje em dia não precisa mais disso. Eu tenho esse reforço e essa proximidade pelo meu celular. É igual? É melhor? É pior? Diferente. Não sei. É diferente, exatamente. Precisamos lutar contra isso? Não sei. Talvez aprender a lidar com isso, né? Falta talvez alguma maturidade, talvez a gente acessou muita informação e a gente ainda não sabe filtrar essa informação, né? A gente não sabe ainda ver que esses ídolos também sofrem, né? Que essas pessoas também têm seus problemas que não são compartilhados. E aí acho que uma questão importante em relação ao que você falou é entender o limite. Então, cada um tem seu limite. Não tem problema você seguir o ídolo ou você fazer aquilo, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem problema. A questão é você entender que aquilo é algo feito para aquilo. E que você tem que pegar o que funciona daquilo para você. Legal, é uma pessoa que
trabalha com isso, então ela passa o dia inteiro treinando, treina de manhã, tarde e noite, consome tantos gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato, gordura para fazer low carb, enfim. Então, essa é a vida dela, né? Não é a sua. E uma coisa que eu percebo bastante é, por exemplo, como eu trabalho assim com moda, então assim, eu trabalho com publicidade, eu faço tipo revista, essas coisas. O público no geral, digamos assim, pessoas que tenham profissões mais normais do dia a dia, que não sejam do meio artístico, elas acabam não entendendo que toda aquela imagem que chegou na TV, que chegou na revista, que chegou na foto do Instagram, ela é produzida. Então, assim, existem maquiadores, existem luz, uma equipe, uma câmera boa, um estúdio. Então, é uma equipe que trabalha para chegar nesse resultado. Então, muitas vezes a gente está lá, uma pessoa que é mais leiga, assim, que não entende muito desse meio, ela está em casa, tipo, ela olha uma foto de uma mulher super maquiada, tipo, ela vai tentar fazer no espelho do banheiro dela que tem uma luz ruim e ela não tem aquele produto e não tem, sabe, a câmera boa, tira uma foto e se frustra. Mas é simples. É só comprar a câmera boa, é só comprar o produto, a maquiagem. Não, mas é diferente, porque é uma profissão, é uma equipe que está trabalhando para aquilo. E a pessoa, às vezes, no conforto da casa dela, não sabe disso. Ela acha que a pessoa nasceu daquele jeito, brilhando, reluzente, nunca fez um tratamento de pele, sabe assim? Claro, eu acho que sim. E de novo, né? É uma coisa muito maquiada, né? Sim. Mas eu ainda acho que tem, por exemplo, né, seja na revista, na televisão, no Instagram, é difícil você ver uma postagem que não tenha um link para compra ou a publicidade de um produto, uma roupa, ou um suplemento, uma vitamina, o creme, a maquiagem, né? Inclusive a referência, né? Da foto usando isso, hashtag e o nome das marcas. Então, talvez aí a gente tenha um ponto e vírgula interessante de compreender que aquilo é muito maquiado, é muito feito e tem um propósito. Financeiro, né? Comercial. Né? Então assim, e tudo bem, né? A gente aceitar isso ou não, vai de cada um, não me sinto confortável para criticar isso se é certo ou errado. Agora, você tem que se entender dentro daquilo, eu vou olhar a foto e vou tirar daquilo que me toca, né? Legal, eu quero essa roupa aqui, né? Eu vi essa camisa, gostei, quero comprar a camisa, ok, legal. Mas eu quero não só a camisa, eu quero ter o corpo igual, eu quero ter a calça, eu quero ter o tênis, eu quero ter o carro, a foto, né? O óculos, todo o mise-en-scène que você comentou, que é uma produção, aí você vai eternamente buscar aquilo que não tem. E uma forma é você modificando o seu próprio corpo, que daí acho que é o escopo do que a gente tem falado aqui, né? A modificação corporal para tentar atingir aquilo. E eu acho também que com essa popularização assim, de redes sociais e os influencers e tudo mais, e essa coisa da permuta, então assim, as clínicas vão atrás do pessoal para fazer harmonização facial e botar dente e tirar a bochecha e puxar não sei o que, e puxar não sei o que. E muitas vezes a gente não tem acesso a essas coisas e a gente acaba se frustrando porque, tipo, a pessoa ela é bonita porque ela fez esse ponto. E nem sempre é por isso, né? Não, claro. Acho que existe toda uma preparação para isso e que a maioria das pessoas não tem acesso, né? Mas, assim, a frustração eu entendo que ela vem da equação da expectativa versus realidade. É o que você falou, acho que o exemplo é perfeito, da foto no banheiro. Então, eu olho para um ideal, eu me comparo aquilo e quero aquilo. E aí eu vou faço com a minha maquiagem, né, dentro do meu espelho, com a luz ruim, a câmera ruim. Então, óbvio que eu vou me frustrar. E aí, porque não vai ser compatível com a realidade que eu estava esperando, essa realidade que não existe, que é uma realidade imaginária, porque aquela foto daquela pessoa, né, musa fitness, enfim, né, a gente está usando isso como uma categoria. O maior exemplo que a gente pode usar é a musa fitness. É uma categoria já, né, estamos categorizando aqui. Mas, perfeito, ela não vai conseguir atingir aquilo e vai gerar uma frustração, perfeito. Só que aí, a gente tem alguns encaminhamentos para isso. O que eu vou fazer com a frustração? E aí, cada um vai dar uma saída. Uma saída é pensar, a minha maquiagem não é legal. Eu preciso comprar aquela maquiagem. Eu preciso comprar aquela câmera, aquele celular. Então, de novo, eu acho que tem um fator interessante que é o da comercialização disso, porque a frustração ela é um sentimento que você tem que resolver na hora, porque ela dói.
ela causa uma angústia, ela causa um nó na garganta. Quando E a frustra alguma compra meio que alivia isso, né? Pô, quem é que não sente prazer em botar carrinho, encher o carrinho lá no site, comprar e quando chega em casa abrir a caixa e ver o que tem, ou né, o cartão de crédito no shopping? Dá prazer, não dá? Claro que dá muito prazer. Né? Não é à toa que a gente mantém esse sistema como você falou, não é só o like, é indo comprar o produto também. Porque se eu patrocino o fitness lá e não me dá retorno, eu paro de patrocinar. Sim. Né? Mas nunca acontece, cada vez mais a gente tem isso. E aí, só um detalhe, acho que é importante entender esses influencers, né? Essa nova categoria profissional aí que surgiu e entender quem são essas pessoas. Né? Pessoas que estão influenciando o quê? Para quem? E hoje em dia você acessa o site, você tem lá milhões de visualizações, milhões de pessoas de todos os tipos, né? E, bom, ele está falando do mesmo texto, ou seja, eu tenho o mesmo texto padronizado, a mesma narrativa para milhões de pessoas de situações diferentes, situações econômicas, étnicas, tudo diferente. Então, e fisiológicas também, né? Que, tipo, não necessariamente eu vou conseguir atingir um certo tipo de corpo. E cada um tem sua genética, tem o seu limite. Limite, acho que essa é a palavra, entender o seu limite. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente magra, então assim, por um tempo eu cheguei a malhar, eu fiquei grande, mas tipo, se eu não mantenho, o meu corpo vai voltar pra minha origem, sabe? Sim. Então é uma busca que tem que estar sempre ralando muito e a pessoa tem uma hora que ela cansa, né? Ou fica doente, né? Ou fica doente, não sabe o limite, né? Mas isso assim, eu acho que é o peso, né? A gente comentou antes, vale quanto custa. E não tenho dúvidas que tem pessoas que se dedicam a isso, e, inclusive o Musa ou a Musa Fitness talvez tenha isso, né? Tenha ali uma limitação genética, mas que transformou no trabalho dele. Sim. E é uma coisa que está constante e sempre, porque daquilo ali que ele vive. Né? Exatamente, é o trabalho dele. Agora, a pessoa que está lá no escritório, que vê poxa, ela tem outro contexto. Por isso que eu falei, a mesma narrativa para diferentes realidades. Sim. Então você padroniza o sonho e o objetivo estético, ideal, alcançável, e tem realidades completamente diferentes, de situações sociais e genéticas. Claro, genética também influencia. Tem pessoas que, enfim, como você comentou, eu tenho dificuldade de ganhar massa magra, né? Bom, tem pessoas que têm dificuldade em perder, e mesmo quando perde, ainda não consegue chegar naquele ideal e se frustra com aquilo, e aí passa a vida tentando, e aí sim, ou entende o limite, ou acaba desenvolvendo alguma doença, enfim, ou tem recursos e mantém essa busca, né? Consegue manter essa busca com procedimentos estéticos, enfim, com outros procedimentos. Mas, de fato, acho que é uma questão bastante complicada, porque se você botar um sapo numa panela de água quente, ele vai pular na hora. Se você pegar o sapo e colocar numa panela com água gelada, no fogo extremamente baixo, ele vai morrer cozido, porque ele vai se adaptando à temperatura, até chegar uma hora que ele não consegue mais pular. Nunca fiz isso, tá? Não façam isso vocês. Não botem sapos em panelas. Mas o que eu quero dizer, essa analogia serve para dizer justamente isso. A gente, enquanto ser humano, a gente vai se adaptando. Sim. Né? Então, não é o mais forte que sobrevive, é o que mais consegue se adaptar. Então a gente vai se adaptando a essas referências. Talvez isso, lá no começo, quando a gente falou desses padrões estéticos, né, históricos até, essa adaptação a esses padrões é que talvez seja um veneno. Né? A gente não percebe quanto muda. E talvez no próprio Instagram ou Facebook, enfim, você vê imagens, corte de cabelo masculino na década de 20, de 30, de 40, como foi mudando. Você pega padrão do corpo, né? Os corpos da década de 20, 30, 40, você vai colocando lado a lado, aí você, mudou bastante, aí você consegue visualizar, né? Década de 90 ali, final da década de 80, 90, anos 2000, você tinha um boom das top models, né? Que explodiram para o mundo. Magérrimas e inclusive, e aí você talvez, não sei, provavelmente deve ter algum estudo na área, né? Mas você acaba desenvolvendo uma série de pessoas que desenvolvem aquele transtorno específico, porque naquela época era aquilo. Veja, hoje em dia a gente já tem outros transtornos que aparecem, porque hoje o padrão de estética já não é mais tão magro. Hoje a mulher muito, muito magra, o homem muito, muito magro, talvez não tenha a mesma aceitação daquele corpo mais musculoso, que apareça traços de músculo, né? Um pouco mais atlético, talvez, enfim. Então, a gente vai se adaptando a isso sutilmente. Né? E daí a gente já entra também na coisa das consequências, né? O que isso pode acontecer, porque nem sempre
a pessoa que está buscando a beleza ela vai alcançar e ela acaba desenvolvendo alguns problemas, que são os TDCs, né? Transtornos dismórficos corporais, que é a questão da bulimia, da anorexia, como é que é o outro? Ortorexia, vigorexia. É. E aí é legal, Rafa, porque assim, ó, se a gente pensar, como eu estava falando agora, né? Talvez, não sei, né? Mas talvez tenham estudos na área, com certeza tem estudos na área, mas não tive acesso, não li nem nada, mas assim, existe um movimento, né? O corpo, a própria vigorexia, né? Da pessoa se enxergar com uma... menor do que é. Bom, é algo que tem aparecido muito nos últimos anos, né? Então, e antes era muito comum a gente ter pessoas, conhecer adolescentes e tudo mais, pelo menos da nossa geração, né? Era anorexia, né? Pessoas que queriam ser magras, muito magras, e aí desenvolvia bulimia, enfim. Então, ver como a gente vai se adaptando e os transtornos vão aparecendo conforme a necessidade desse sistema que a gente reforça de busca de corpos. Bom, então agora a moda vai ser corpos gordinhos. Legal, agora a moda é essa. Aí todo mundo que não consegue vão desenvolver outro transtorno. Exatamente. Você, por exemplo, que tem dificuldade de ganhar peso, já teria ou eu aceito que eu não vou conseguir esse padrão, ou eu vou me frustrar, vou tentar comer muito. Não, agora todo mundo tem que comer carboidrato. Não estou falando para isso, mas a moda agora é low carb. Então daqui a pouco vai ser... E aí o mercado vai regulando e a gente vai se adaptando e aceitando e reforçando esse comportamento, que na maioria das vezes não acho que seja saudável, né? Por isso que a gente está discutindo aqui hoje, porque isso acaba trazendo uma série de consequências para a saúde. Então ver que a gente tem esse padrão de estética e o quanto ele pode afetar a nossa saúde, né? Apesar da maior parte do discurso vir como, não, por que você faz academia? Não, porque eu estou preocupado com a minha saúde, né? Eu faço exercício físico porque eu estou preocupado, eu quero ser saudável. Será? E assim, essa coisa do transtorno também, eu fiz uma pesquisa que dizia que 95% dos atendimentos desses transtornos são mulheres. Então a gente pode dizer que isso é um problema de gênero? Eu acho que essa é uma boa questão, assim. Acho que culturalmente, né, falando do Brasil, que é onde a gente vive, onde eu estudei, enfim, é comum a gente compreender que as mulheres, elas, ao mesmo tempo que elas se preocupam com a beleza, hoje os homens também bastante, mas elas também se preocupam em procurar ajuda, né? Eu acho que a gente ainda vive numa sociedade muito onde o homem ainda tem uma figura, ainda mais hoje em dia, com todo esse contexto social político, o homem ainda tem uma figura muito de autossuficiente, né? Então, que não precisa ser cuidado. Sim. Então, talvez o homem... acho que vem mais da procura mesmo. Eu acredito que sim. E às vezes até falta o entendimento de saber que isso é um problema, né? Exatamente. Porque o próprio homem que talvez desenvolva uma vigorexia, por exemplo, né? Então eu tô... O que é a vigorexia? A vigorexia é justamente a busca por esse corpo grande, né? A gente se enxerga menor do que a gente é. Eu tive por um tempo, acho, um pouquinho disso. Eu sempre achava que eu tava... Não vinha, sabe? Todo mundo fala, não, já tá bom, mas... Não tá. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, porque a gente vai se acostumando com a nossa imagem. Na medida em que a gente se enxerga no espelho todo dia, né? A gente não vê o progresso. Não vê o progresso. Aí você fica, às vezes, uma semana, um mês, 2 meses sem ver a pessoa. Quando vê de novo, nossa, como você engordou, como você emagreceu. Então, engordou, ela fala, né? É a pessoa que sempre se acha pequena, mas na verdade ela está crescendo, mas ela se enxerga pequena ainda. Isso. E aí, mas veja, quando é que essa pessoa ela vai, talvez, determinar que ela está com um problema? É muito difícil esse limite, porque quando alguém chegar para ela e falar, nossa, como você está musculoso ou musculosa, vai pensar, fechou, legal, é isso que eu quero ouvir, né? Mas não é suficiente, eu quero mais. Então, talvez esse entendimento demore mais para a ficha cair, essa é a minha opinião. Mas, sem dúvida, a questão ali da anorexia, talvez, né, que é um distúrbio mais comum, talvez, em mulheres, tem muito cuidado de afirmar isso, porque os estudos sempre fazem recortes, né? Então, estudam anorexia num determinado grupo de pessoas, determinada idade, então isso pode influenciar também. Mas acredito que, pela maior parte dos estudos, a anorexia acaba acontecendo mais no gênero feminino do que no gênero masculino. No gênero masculino, talvez outros distúrbios que acompanhem esse
essa equação, né? E eu acho que também socialmente falando, a mulher sempre foi mais cobrada para estar sempre bonita, sempre bem, sempre linda, né? O homem já não tem essa cobrança tão forte em cima dele. É, uma cultura que eu acho que tem mudado, né? Ao menos na nossa geração, acho que mudou um pouco isso. Mas, sim, sem dúvida, continua. Na realidade, eu acho que a cobrança da mulher continua mesmo, só que agora o homem também é um pouco mais cobrado, né? Pelo próprio movimento, pelo próprio desenvolvimento aí dos movimentos feministas, então, pelo empoderamento das mulheres, no sentido de falar, não, peraí, por que eu tenho que ficar 2 horas se arrumando e você vai barrigudo, chinelo, não sei o que, tal, né? Um tom pejorativo aqui de propósito, né? Para ilustrar só. Mas então você também passou a cobrar lá. Beleza, só que será que a tendência era que os dois se cobrassem? Ou será que a tendência era, gente, somos um casal, temos um padrão de beleza, tá tudo certo, tô confortável assim, eu tô confortável assim, a gente faz essas concessões e tá tudo certo. O que eu vejo talvez hoje acontecendo é que os homens também estão se cobrando e as mulheres também continuam. E também começa a crescer mais o mercado também pro homem, né? Claro, imagina, no mercado de barba, eu sou frustrado porque eu não tenho barba, não consigo ter barba, sempre quis ter barba. Mas você vai hoje num supermercado, você vê bálsamo para barba, gel, spray, não sei o que, uma série de coisas que não são baratos. Você vai em barbearia, por exemplo, né? E tem isso também, né? Por que tu é frustrado por não ter barba? Porque Várias pessoas têm pouca barba também, né? Pois é, tá vendo? Talvez se eu algum dia tivesse, eu não quero. Mas eu passei por isso. Hoje eu entendo totalmente e sou tranquilo com isso, mas confesso aí que há uns 4, 5 anos eu queria tentar deixar crescer, não deu certo, eu ficava frustrado, e aí tinha pomadinha que passava para isso, tinha, não sei, para crescer aqui, crescer ali, tomar esse remédio, tomar aquele, mas tem esse efeito colateral, tem aquele efeito colateral. Eu falei, quer saber? Tá tudo certo, não vou ter barba, tá tudo bem. Mas, enfim, é isso que eu digo, né? Será que o caminho que a gente criou de se cobrar mais é o caminho mais saudável, né? Ou será que o caminho não deveria ser aceitar melhor e... Não, beleza, eu quero ser magro. Não, eu quero ter o corpo mais bonito, eu quero ter o corpo mais bonito no meu conceito de beleza. Tudo bem, né? Mas não entrar nessa onda. Agora, em relação a gênero, eu acho que mulher busca mais ajuda, né? Homem, infelizmente, a gente tem essa cultura ainda muito arcaica, no meu ponto de vista, de que o homem é autossuficiente, ou enfim, o próprio transtorno ao qual ele se adequou ou se desenvolveu, que é a vigorexia, é o transtorno de flagrante. Então, olha que coisa primitiva ainda, né? Não estou julgando aqui critérios de bom ou ruim, mas, poxa, o homem precisava ser muito grande faz muito tempo, né? Que ele precisava defender, não, nem defender, porque ele saía para caçar, então ele precisava daquele corpo, trazia para casa, né? Gente, ainda somos animais, né? Ainda somos animais e de vez em quando isso volta pra gente, e quando isso volta pra gente, volta de forma muito sutil também, né? Exatamente, volta muito sutil. Como estética apenas. Só que no fundo ainda tem aquela coisa do poder, né? Claro, sim, de ser... Não, vigorexia, até eu não pesquisei a palavra em si, né? Mas talvez venha do fato de vigor, né? Vigor físico, né? Então, talvez seja daí. Mas é muito, muito primitivo, né? A gente ainda tem isso. E sim, volta sempre repaginado, sempre mais sutilmente. E tu acha que então essa busca pela beleza está muito relacionada com a felicidade? Tipo, eu só vou ser feliz quando tiver tal corpo. E às vezes a gente sabe que não é assim, né? Porque o corpo ele muda, tanto por idade, por genética, ele está sempre em transformação. Sim. Então eu acho um pouco perigoso que tem muita gente que realmente acha que só vai ser feliz o dia que atingir tal corpo ou tal beleza. Eu acho que isso é um problema, né? Como eu comentei antes da festa, né? Quando a gente desejar por isso, quando a gente transforma o nosso corpo num objeto de desejo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é perfeito, é isso que você colocou. A gente tem, o corpo ele é findável, ele vai acabar, né? Ele vai definhar em algum momento. Ele está caminhando para um ponto inclusive, do fim. Exatamente, caso, né? Inclusive ele só está caminhando para lá, né? E aí
vê a pressão psicológica que a gente se coloca de, a cada dia, você está se aproximando mais, não da beleza, mas do final da vida, que é visto como feio, não é padrão estética. Exatamente. Já vem o medo de envelhecer. Já vem o medo de envelhecer, daí o cabelo branco, são as rugas, e aí entra o quê? A tinta de cabelo, o procedimento estético, o creme anti-rugas. O creme anti-rugas, que é caro pra caramba, né? Até 20 anos é um preço, dos 25 aos 30 outros, dos 30 aos 30 Olha, tá bem informado, né? Acho que deu uma pesquisadinha, né? Deu uma pesquisadinha. Ou sou consumidor, né? Fica a dúvida. Mas, de alguma forma, a gente acaba, sim, tendo essa preocupação e esse choque de realidade que ninguém quer aceitar. Os consultórios hoje são ricos em casos de depressão, de ansiedade, por isso. Né? A gente acaba desenvolvendo essas ansiedades, muitas vezes, por conta disso, de não conseguir atingir aquilo. Eu não vou conseguir ser CEO da empresa com 25 anos. Meu Deus, que absurdo!